Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Mattori e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre os desenvolvedores júnior, pleno e sênior. Vamos entender quais são as suas responsabilidades, habilidades e obstáculos enfrentados no dia a dia. E até o final desse vídeo você vai ter uma ideia melhor do que lhe falta para talvez conseguir aquela promoção. Quer saber? Vem comigo! O programador júnior, ele é o programador que está no estágio inicial de sua carreira. E suas tarefas geralmente tendem a ser um pouco mais simples, como implementar funcionalidades básicas ou realizar manutenção no código existente, ou até mesmo a correção de alguns bugs um pouco mais simples. Geralmente, o programador júnior ele vai trabalhar sobre a supervisão de programadores mais experientes. E o seu trabalho vai vir um pouco mais mastigado. É só questão de ir lá e executar. Nem por isso vai ser tão simples assim, né? Porque o programador júnior, ele carece um pouco da vivência e experiência do mercado, então para ele pode parecer até um pouco complexo. Não é esperado, pessoal, que o dev júnior ele tenha uma autonomia, que ele comece uma task e termine ela sem nenhuma ajuda. A única questão é que ele não deve pedir ajuda como primeira instância. É necessário que ele gaste algum tempo na task, que tente entender por conta própria, que faça a própria pesquisa, e aí então, no momento que ele não conseguir mais progredir, ele pode então chegar num dev mais experiente e pedir essa ajuda. E aqui vai uma dica minha para você que é dev júnior. Não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é super comum até mesmo entre devs seniors, porque isso pode encurtar bastante o tempo gasto numa task. Não é igual eu disse, pedir ajuda para tudo, mas às vezes o problema pode ser trivial para outra pessoa. Então você precisa começar a tentar ponderar qual que é o momento certo de pedir ajuda para conseguir salvar um tempo na sua task. Como habilidades para um desenvolvedor júnior, é crucial que você tenha um conhecimento sólido sobre a base dos fundamentos de programação e que também você domine a linguagem com a qual irá trabalhar. E quando eu falo dominar, pessoal, não é conhecer todas as nuances e decorar 50 livros sobre a linguagem. Eu falo sobre coisas simples mesmo, como declarar variáveis, fazer loops e coisas do tipo. A gente tem que entender que ferramentas como o ChatGPT ou Google, Stack Overflow, elas são nossas amigas e estão aqui para nos ajudar. Além disso, habilidades como a resolução de problemas simples e colaboração são extremamente importantes para o seu sucesso como desenvolvedor júnior. A parte técnica, né, o código é fácil, você consegue praticar em ferramentas online ou conseguir ler livros sobre o assunto e desenvolver ela muito bem. Porém, as soft skills vai demandar de você uma vivência na área. Como desafio para um desenvolvedor júnior, você provavelmente irá enfrentar problemas de baixa complexidade, mas mesmo assim ficará com aquela sensação de "tô perdido, não sei o que fazer". Isso é normal, demora um tempo, mas você vai conseguir. Compreender e contribuir para uma base de código já existente pode parecer uma tarefa super desafiadora. E é mesmo. Superar a curva inicial de aprendizado e se adaptar ao ritmo e às expectativas do time são os principais desafios que um desenvolvedor júnior irá enfrentar. E agora vamos falar sobre desenvolvedor pleno. E você vai perceber que conforme a sua carreira avança, você assume responsabilidades mais amplas e mais complexas. Provavelmente, como desenvolvedor pleno, você estará alocado em projetos um pouco mais complexos e terá a oportunidade de liderar o desenvolvimento de módulos e componentes. Além disso, você irá ativamente contribuir na arquitetura do sistema e na resolução de problemas mais desafiadores do que antes. Já as habilidades pessoal de um desenvolvedor pleno vão requerer dele um pouco mais de habilidade na parte de programação. Então já não faz tanto mais sentido utilizar sites para treinar lógica de programação ou coisas do tipo. Os problemas se tornam tão complexos que a capacidade de abstração do desenvolvedor é muito mais importante do que o código em si. Você vai precisar saber como dividir o problema em problemas menores para com que eles possam ser atacados individualmente. É essencial ter uma profunda compreensão dos princípios de desenvolvimento de software e no trabalho individual e de equipe. Um programador pleno, ele vai conseguir executar suas tarefas de ponta a ponta.
talvez com uma pequena supervisão de algum dev sênior, mas o mais comum é que ele consiga iniciar e terminar uma tarefa, pelo menos do ponto de vista técnico. Além disso, as capacidades de comunicação eficaz e liderança se tornam cada vez mais importantes conforme você progride na sua carreira. Eu vou agora enumerar 3 principais desafios para um desenvolvedor pleno. O primeiro deles é que você enfrentará desafios por ter que lidar com problemas mais complexos, já que agora é esperado que você tenha um grau maior de autonomia. Então você vai precisar ser um pouco mais proativo do que antes e buscar as respostas que antes eram-lhe entregues de bandeja. E o segundo desafio é que você pode enfrentar problemas ao liderar projetos menores dentro de sua equipe, como a criação de módulos ou de componentes. Compreender a arquitetura existente do sistema e adaptar-se a ela não é algo tão trivial assim. E o terceiro é que pode começar a haver uma pressão para a entrega de resultados de qualidade dentro do prazo. Quando a gente é dev júnior, quase não há pressão sobre a gente, ou pelo menos não deveria haver, porque eu já vi dev júnior tomando umas bordoadas por aí que eu vou te falar, viu? Agora, como dev sênior, você começa a liderar projetos de ponta a ponta. É claro que em projetos maiores, essa responsabilidade será dividida entre outros desenvolvedores sêniors. Nesse ponto, você começa a tomar decisões mais importantes para o projeto, como a arquitetura, tecnologias utilizadas e estratégias de implementação. Além disso, é esperado que você treine e oriente os membros mais júniores da sua empresa, promovendo então o desenvolvimento da carreira deles. Além das habilidades técnicas, pessoal, que é claro que um desenvolvedor sênior tem, ele precisa ter capacidade de comunicação, liderança e resolução de problemas. É bem provável que, como sênior, você trabalhe mais próximos da área de gerência do seu projeto e também esteja mais próximo ao cliente. Bem, como desafios de um desenvolvedor sênior, você terá que lidar com problemas técnicos novamente, mas também com problema de business. Você terá que tomar decisões críticas para garantir a estabilidade e manutenibilidade do seu código, o que pode ser extremamente desafiador. Além disso, fornecer orientação e mentoria para os outros membros de sua equipe enquanto você ainda trabalha nas suas próprias tasks pode ser ao mesmo tempo desafiador e gratificante. Porque no final das contas, pessoal, pode parecer simples você compartilhar o seu conhecimento com outra pessoa, mas mesmo que você possua essa habilidade, você ainda vai precisar colocar algum tempo naquilo. Então é isso, pessoal. Falamos aqui das diferentes etapas de um programador, desde júnior até sênior, cada um com seus próprios desafios e oportunidades para crescimento. Se você é um programador júnior, lembre-se de estabelecer uma base sólida no seu código e estar sempre aberto a aprender cada vez mais. Já para os desenvolvedores pleno, continue trabalhando nas suas habilidades técnicas, mas também foque na parte de liderança. E para os desenvolvedores sêniores, não subestime o poder da mentoria e capacitação dos outros membros da equipe, enquanto você ainda busca a própria excelência. E agora eu quero ouvir de você a sua própria experiência na sua jornada. Comenta aqui embaixo quais foram os desafios enfrentados durante a sua ascensão de carreira. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e inscreva-se para mais conteúdos como esse. Até a próxima. Valeu!